Então vamos soltar a vinheta, né? Do Manda Rodada bronca. Nerd. Boa! Chegamos, Rodada Nerd agora. Qual é o... Pode começar falando aí. Então, vamos embora. A gente separou alguns tópicos aqui, como eu falei, em 4 blocos. Vamos começar pelo nosso primeiro tópico, que é os 4 anos no escuro, né? Tá com a imagem aí, Leste, pra colocar pro pessoal ver. Vamos. O que foi que aconteceu? Porque desde o do último filme, né, que a gente assistiu lá, do Sem Volta Pra Casa, com os 3 Homem-Aranhas, no final teve aquele feitiço que o Doutor Estranho fez. E aí, a gente vai ver nesse filme agora as consequências sendo... a gente vai ver o resultado delas, né? 4 anos depois que ele se passa. E aí a gente vai ver, poxa, o impacto desse isolamento e a solidão de viver sem laços afetivos, né? Porque foi uma escolha dele fazer isso pra salvar quem ele gosta, porque aconteceu aquele fato lá com a tia May, né? E aí a gente tem algumas discussões, é por isso que, por exemplo, o Frank Castle, ele tá nesse filme, que é também pra trazer uma discussão sobre solidão versus a solitude, porque o Frank Castle tem uma trajetória parecida ali, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre essa parte também. Sim, tu falou sobre essa questão do filme ser uma consequência do anterior, que é o Sem volta Sem pra casa. Volta para Casa. Pô, realmente, o filme inteiro é isso. É uma consequência de, não só direta, como o filme é baseado nessa consequência, que eu achei muito legal, porque muitas vezes os filmes começam assim, no primeiros 10 minutos já se resolve, e aí vai pra outro trama. Não, essa trama, eles deixaram isso um peso até o final, e eu achei que isso foi o maior acerto desse filme. Não, assim, porque a essência, né, que a gente vai falar depois, do Homem-Aranha tá aqui, mas para as pessoas sentirem o impacto, tem que ter alguma consequência. Por exemplo, no universo da Marvel, principalmente, que tá escalando sem parar, por exemplo, quando chegou ali o Thanos, uma ameaça universal, antes uma ameaça a nível do planeta Terra. Aí, depois do Thanos, tem que começar a vir um multiverso. Aí, cara, pra onde que você vai escalar isso? Em algum momento você tem que voltar, senão você não faz mais filme ou você tem que inventar alguma outra categoria de escala. E aí, eles trazem ali a nostalgia com os 3 Homens-Aranhas no Sem Volta Pra Casa. Beleza. É bom, muito bom. Mas se você for analisar 100%, ainda não tinha feito o arco. Tipo assim, ele não tinha se tornado um Homem-Aranha 100%. Ele começou a se tornar ali. Sim. E aí, o filme ele faz esse... Logo no começo a gente vê que teve esse pulo temporal ali, que ele passou 4 anos. A gente vê, logo no início, vários vilões ali, né, que ele enfrentou, ele saindo no jornal. E a gente vai vendo que todo esse tempo ele foi aprendendo a viver sozinho. E, por exemplo, ele não criava... Ele não tinha trocas com as pessoas. Tanto é que a agente de Wolf, né, ela falou pra ele, olha, você fala comigo faz uns anos e você não sabe nem o nome dos meus filhos. Sim. E Ele não aí se envolvia com ninguém, ele né? não se envolvia justamente por causa desse medo. É exatamente a medo de se envolver e as pessoas se machucarem, como tinha acontecido com a tia May, né? Então, a tia May foi esse aprendizado que ele teve, né? Ele se excluiu para poder ninguém se envolver com ele e ninguém se machucar como aconteceu com ela. Isso. E tu falasse do Frank Castle também. Cara, eu achei um personagem muito bom. O personagem é muito bom. Já tinha sido apresentado lá em Demolidor, no Netflix. Tem a série dele mesmo. Tem a série dele. Mas aqui eu gostei dessa parte dramática e ao mesmo tempo trazer um pouco da comédia, né? Dele. E tipo, só que tipo, não é que a comédia, ele é comédia, entendeu?
E não é uma comédia, tipo, alívio cômico que existe na Marvel. Não é, É não tipo é alívio assim, cômico. ele se leva a sério, tá Isso. ligado? E isso acaba mesclando com o Homem-Aranha, acaba virando E era uma parte necessário, cômica. e era necessário o Frank Castle estar nesse filme. Porque ele é, por exemplo, a semelhança e o contraponto ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, eles não. Tanto é que no começo do filme eles estão ali discutindo, né? Aham. E você vê que já tem uma rixa entre eles. Por quê? Porque o Frank Castle, ele é solitário também, ele tem ali a solitude dele. Mas o Homem-Aranha, ele tá sozinho. É solidão, já é outra coisa. Tipo assim, é uma escolha? É. Mas não uma escolha consciente. Porque, por exemplo, o Frank Castle, ele falou pra ele: se eu pudesse, você acha que eu tava vivendo aqui? Não, eu ia estar com a minha família num parque aí, jogando bola, fazendo um piquenique. Eu não ia estar aqui. Sim. Aí, essa é a diferença, porque o Homem-Aranha, o Peter, né, ele acha que escolheu aquilo por uma coisa nobre. Mas ele poderia ter de volta. O Frank não. E aí aí precisa ter esse contraponto para ele pensar. E todo filme você vê que é a metalinguagem ali, né? Por quê? Trouxe o Frank Castle para mostrar esse amadurecimento mental do Peter, ao mesmo tempo que ele está sofrendo uma mutação no DNA. E essa mutação também vai fazer ele evoluir fisicamente. Então todo o filme é essa metalinguagem de evolução do Homem-Aranha. E funcionou muito bem até o final, que é o sacrifício máximo, né? Sim. E tu mesclou isso com Frank Castle com a mutação do Homem-Aranha. É porque tudo que parte ali do filme que a gente viu é sobre ele amadurecendo. Aham. Então é uma Entendi. evolução dele, entendeu? Não só amadurecendo como o menino aranha, agora ele tá virando o Homem-Aranha, né? Porque antigamente Sim. era um adolescente e agora tá virando realmente um adulto. E E você. também a questão hormonal em relação aos poderes, O filme traz isso tanto né? na questão mental, por isso que ele traz o Frank Castle ali, quanto na questão física, por exemplo. Ele, como você falou, ele tá ali num casulo. É. Então é literal também. Então esse filme ele foi pra isso. E é interessante, a gente aprofunda mais depois, ao decorrer do veredito, mas o filme ele não tem 3 atos como a maioria, ele tem 4. Uhum. E assim, é muito difícil um filme ter 4 atos e serem bem executados. E ainda mais se você pensar num filme de super-herói, que tem já a jornada do herói sempre com a mesma fórmula, né? Cara, qual seria. Então, agora que tu puxou isso aí, qual seria o momento do quarto ato ali? Não, calma, a gente chega lá. Vai chegar A gente lá? chega Ah, lá. tá. Agora eu fiquei pensando. Mas, no caso, eu adorei o Frank Castle, velho. Foi, pra mim, ele é do começo ao fim, né? Sempre tem bem pontuado. Ele, no filme, tipo, esse personagem, nesse filme, ele tem, tipo assim, não tá ali à toa, entendeu? Tanto como no enredo da história, como pra ser o parceiro do Homem-Aranha. E também eu curti dele porque ele mescla, porque, cara, o Homem-Aranha tá ali pra salvar as pessoas. Ele tá ali, foda-se, se tiver que matar alguém, é guerra. Se alguém tiver que morrer, que morra. O importante é cumprir o objetivo. E isso no final também traz uma coisa, né? No caso do personagem Frank Castle, que tipo, ele usa. Qual é os poderes do Frank Castle? É as armas, né? Uhum. Ele mete bala, não sei o que e tal. E no final ele vê que isso é algo que pode machucar, pode proteger, mas pode machucar pessoas que ele ama, como aconteceu, Isso. né? E aí você vê que ele fica mal pra caramba ali, né? Isso. Colocar a imagem ali pra gente ver Vou botar agora. do Frank, pode passar. Peraí. Porque Esse aqui já falou, é da The Wolf, né? Da gente que certo? ele trabalha com. Você vê que ele trabalha com ela ali junto em Nova York, né?
E aí vem. Peso das escolhas. E aí chega outra coisa que o filme retrata muito, que é justamente essa questão do peso das escolhas. Porque é como se você vê que ele teve o luto ali da tia May. Logo em seguida, antes ele teve o luto ali, não tão forte, mas teve, do Tony Stark, né? Porque o Tony sacrificou muita coisa, inclusive a própria família, só quando viu a foto dele, aí, pô, tenho que trazer eles de volta. Uhum. Aí o Tony se sacrifica, ele tinha acabado de voltar, perdeu o Tony, que era tipo a figura ali pra ele. Aí depois vai se apoiar ali no Doutor Estranho. Doutor Estranho, pô, tu só tem uma escolha agora, se você quiser. Aí ele teve que escolher. Vou ter que perder mais gente, vou ter que perder o mundo inteiro, né? Todo mundo vai me esquecer. Então ele teve que começar do zero umas 3 vezes. Então você vê o peso do luto ali e você vê recaindo sobre ele. E apesar do Homem-Aranha ele também ser brincalhão, eu vejo que nesse filme ele foi brincalhão, mas ele foi de uma forma mais contida, mais amadurecida, né? Uhum. E acredito que essa parte, o filme até o final ele vai mostrar que a escolha final dele, tipo assim, poxa, todas as escolhas que ele tá fazendo tem um impacto. E aí, a escolha final dele, depois que ele viu que errou com a Jean Grey, foi o sacrifício máximo, né? Ele não se importou. Sim, ele é. Cara, é a parada desse Homem-Aranha, né? Isso aí é uma parada desse Homem-Aranha do Tom Holland. Ele faz as cagadas e depois conserta. Isso aí já tá Então, intrínseco nesse personagem. mas antes... Do Tom Holland, porque os outros Homem-Aranha não é bem assim. Então, mas antes não era... Por exemplo, não era por questão de amadurecimento. Era por isso, né? Porque antes não era... Você via que não era intencional, assim como essa não foi, mas era por inexperiência. Sim. Aqui, quando a gente analisa, não foi inexperiência. Não Ele foi dissuadido a fazer aquilo, então realmente ele foi enganado. Sim. Tipo, tinha mais de uma pessoa mentindo pra ele. Tinha uma atacando, aí a outra, tô te ajudando, mas não tava. E ele, como é que ele vai saber? Ele tá resolvendo um problema de cada vez. Sim, sim. E aí, por isso que eu acho que é diferente do... Não, inclusive, nessa vez ele não teve ajuda de ninguém pra... Por exemplo, no primeirão lá, o Tony Stark foi lá e disse, ó, tu fez essa cagada e tal, né? Sim. Aí no segundo foi o cara lá, o que tinha o óculos do Tony Stark, que também falou. No terceiro, não, foi o Nick Fury, né? Que não era no Fury, mas beleza. No terceiro, foi o Doutor Estranho. Ó, tu fez essa cagada, vai resolver. Uhum. Nesse, já foi diferente. Ele viu, ele percebeu que o cara tava mentindo. E ele percebeu, pô, alguma coisa tá errada aí. Porque esse cara tá mentindo pra mim. Então, né? Tipo, a Jean, a gente tem alguma coisa, ela tá certa. Então eu vou investigar. E quando ele foi investigar, é o quarto ato, eu acredito. E é o controle de danos, né? Que depois Isso. a gente fala, aprofunda mais sobre ele. Coloca as imagens ali. E depois dessa. E aí a gente chega na evolução do Tom Holland, né? Em si. Porque muito se falou durante muito tempo que a atuação dele era simples. É uma atuação simples pra um personagem simples. Eu sempre achei a atuação dele foda. Então, mas o pessoal não. Aquele filme O Diabo de Cada Dia. Não, mas em relação ao Homem-Aranha. Porque aí o pessoal, poxa, é muito simples ali, ele tá sempre de coadjuvante. Será que um filme solo ele consegue carregar? Aí durante muito tempo teve esse questionamento. E a gente viu que ele consegue também, porque o Homem-Aranha nos primeiros filmes é espalhafatoso, essas coisas. Uhum. Será que aí a gente viu que ele consegue ter a atuação contida, aquela atuação sutil, e sendo que não é de forma
sutil sem ligar. Não, é sutil de uma forma que te comunica muito mais com o silêncio, assim como é costume nas atuações do Cillian Murphy, né? Que fez Oppenheimer, Peaky Blinders e tal. Ele fala pouco e você entende o silêncio. Sim. Foi a mesma coisa que o Peter aqui. A equipe de maquiagem também do filme ajudou muito nisso, porque se tu prestar atenção a todo momento e ele tá reflexivo, ele aparece sem camisa, ele tá machucado. Então ele tá o tempo todo se machucando ali, como ou uma forma de se punir, ou do tipo, pô, eu tenho que aguentar isso até o final. E o Tom conseguiu juntar tudo isso numa atuação contida e que fez muito sentido para o amadurecimento do personagem. Sabe uma cena maravilhosa que eu achei no filme sobre essa questão dele estar refletindo e tal? Foi quando ele descobre que a MJ tem um namorado. E aí ele sai lá daquela festa que ele entrou de penetra. Uhum. E, mano, quando ele começa a refletir e pensar nas coisas, como era antes, pensar nas amizades. Cara, ele tipo, tem uma cena muito, muito foda, que é ele entre os prédios.